Bom dia, pessoas maravilhindas, pessoas que eu trago dentro do meu coração. Esse testemunho que eu vou dar agora é para você, né? Para você que me escreve no Zap, para você que a gente conversa pelo telefone, para você que me acompanha há mais tempo, né, que vê meus vídeos. E se porventura você está aí do outro lado e apertou o play desse canal, aqui você vai encontrar uma Helena Moraes que fala a respeito de vida espiritual, do grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu canal não tem intuito de crescimento, de likes, de bater recorde, de compartilhar. Não, eu oro ao Senhor, toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu oro ao Senhor para que o Senhor envie esse vídeo para pessoas que vão ser impactadas por ele, não impactada por mim, mas pelo Divino Espírito Santo, o nosso companheiro nesse caminho dessa jornada que às vezes, né, nos parece muito difícil. E hoje eu estou aqui nesse, graças a Deus, último dia do mês de maio, para testemunhar algo vindo da parte do Senhor que me aconteceu, que aconteceu com a minha família e que vai edificar você. Em 1 Coríntios, cartas de Paulo ao Coríntios, o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que escreveu quase a metade do Novo Testamento, né? Então eu aprendo muito com esse apóstolo que teve um encontro impactante com Jesus e mudou toda a vida dele, né? E eu guardo esse versículo dentro do meu coração e ele queima dentro do meu coração, que diz o seguinte, né? No capítulo 10, no versículo 13, que diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação dará também um escape para que possais suportar, né? Para que possais suportar o quê? O dia mau, as adversidades que muitas vezes bate na nossa porta e a gente fica sem entender. E foi assim comigo nesse mês de maio, um mês que eu vou trazer na minha memória enquanto eu viver e eu vou testemunhar da grandeza do Senhor para com a minha vida e para com a vida da minha família. Eu costumo dizer que mês de maio é um mês muito importante para mim, é o mês do meu aniversário, é o mês do aniversário do meu filho, é o mês do aniversário do meu sobrinho, é o mês do aniversário do meu casamento, né? Fiz em maio, né? 35 anos de casada, né? É uma vida toda, né? A minha vida de casado de 35 anos é uma vida com meu esposo. E se você quer saber a respeito dos meus testemunhos, tá tudo aí. Mas eu vou focar agora no 3 de maio, passando um resumo sobre o que me aconteceu e depois partindo para outro mais forte ainda. Né? Dia 3 de maio, no dia do meu aniversário, eu passei internada. Eu passei no hospital com muitas dores, né? Passado esses dias, né, eu fui me recuperando, né, eu estive bem mal, mas no dia 13 de maio, né, eu tinha feito aniversário de casamento dia 12 de maio, dia 13 de maio, meu marido voltou do trabalho sentindo fortes dores abdominais, que eu contei no outro testemunho, eu vou só passar por cima aqui. Então, a gente foi até o hospital. Lá no hospital ele ficou o dia todo e a noite toda, né, lá tomando soro e medicamento para aliviar a dor, o que não aconteceu. No dia 14 a gente voltou pro hospital,
né? No dia 15 a gente voltou pro hospital, eu voltei com ele e ele foi submetido a uma cirurgia de urgência, da qual o médico, o Dr. Matheus Leão, um cirurgião abençoado por Deus, que nos atendeu, que nos deu um atendimento de primeira, disse que o meu marido poderia não sair vivo dessa cirurgia, porque o caso era de morte, a situação estava muito grave, né? E eu fiquei ali, estava eu, meu esposo, o cirurgião, mais 4 médicos ao redor do meu marido, e eles conversavam entre si. Se você quiser saber, tá no penúltimo vídeo, né, onde eu explico tudo direitinho. Meu marido foi submetido a essa cirurgia, a 4 horas de cirurgia. A graça do Senhor, eu fiquei o tempo todo, sabe, intercedendo do lado de fora, repreendendo o espírito de morte. E meu marido passou por esta cirurgia e as mãos do Senhor estava segurando o bisturi daquele médico, e o meu marido se salvou para a honra e glória do nome de Jesus, e ficou tudo bem. Agora há pouco meu cunhado veio buscá-lo, porque ele ainda não pode dirigir, e o levou para retirar os pontos. Hoje, né, ele abriu todo o abdômen, né, e fez uma cirurgia de urgência no intestino. E tá muito bem, gente, a recuperação dele foi fantástica. O próprio médico ficou admirado de ver a recuperação, mesmo porque nós não somos nenhum bebês, nós já somos pessoas idosas, né? Meu esposo tem 64, eu tenho 63. Bom, e nesses dias de recuperação, eu louvando ao Senhor, eu ainda gravei um vídeo antes desse, e nós estamos, né, desde o mês de... No finalzinho do mês de março, para começar finalzinho do mês de abril, e todo mês de março nós entramos numa campanha forte na casa da minha mãe, onde mora a minha irmã, que casa agora em agosto, e o meu irmão, que é casado e tem um filhinho. Nós começamos uma reunião de oração e libertação na minha casa. O Senhor nos orientou isso, né? Deu uma direção para o meu cunhado, que, gente, nós somos um povo que teme ao Senhor, né? E confirmou com a minha irmã. Só que o Senhor havia dito para ela que eu, como primogênita, deveria estar tomando frente para resgatar de volta, né? Porque faz 5 anos agora que meu pai faleceu, e desde o falecimento do meu pai, a minha mãe, ela veio morar comigo uns tempos, mas como eu estava trabalhando, ela não podia ficar sozinha, ela foi para a casa da minha irmã, e hoje ela mora com a minha irmã, né? Já tem quase 4 anos desde que meu pai faleceu, que a minha mãe mora na casa da minha irmã, e os meus irmãos estavam morando lá na casa. Então houve, sabe, um ataque muito ferrenho no mundo espiritual. Talvez você tá aí do outro lado e não entende o que é mundo espiritual. Meu telefone é 037 999 32 40 53. Se porventura você tiver alguma, você notar que tem alguma associação dentro daquilo que você está passando, com o que eu contar aqui, eu terei prazer de orar por você e repreender o mal que porventura está tentando entrar na sua vida para trazer destruição, ok? Porque aqui não dá para mim falar tudo. Eu acredito que esse vídeo será um pouco longo, mas eu peço que você tenha paciência, e é importante que você não perca nenhuma linha, porque eu sei que quando eu sento aqui, Deus está tratando com alguma pessoa do outro lado aí. Então nós estamos, né, nesse período de oração forte, quebrando cadeias, quebrando maldição na casa da minha mãe, na vida de todos os irmãos. E nós estamos blindados, nós estamos em jejuns, nós estamos em oração, nós estamos todos nós focados nisso. Eu sou de uma família muito grande, né? Eu tenho sobrinhos, eu tenho cunhadas, né? Naturalmente, eu tenho cunhados e tudo, mas a gente tava assim um pouco distanciado para
para te dizer a verdade, muito distanciados, né? Eu, por exemplo, que fico mais em casa, que cuido do lar e tudo, então eu só saio com meu esposo ou com as minhas filhas, né? Então eu tava bem reclusa aqui dentro de casa, buscando ao Senhor, mas sem muito contato, né? Com os meus outros sobrinhos, né? Porque eu tenho muitos sobrinhos e tenho netos também. Na sexta-feira passada, eu acabei de tomar banho, era umas 4h30, era antes das 5 horas, quando o meu telefone tocou, né? O Daniel estava na sala, como você sabe, ele está 60 dias afastado do trabalho por conta da cirurgia. Então a gente estava aqui e o meu telefone tocou. E eu dificilmente, gente, eu passo o telefone, se você deixou uma mensagem, eu leio a mensagem, se você quer falar comigo, eu ligo depois. Mas eu dificilmente eu fico em cima de telefone, porque o meu telefone, ou eu ouço muitas pregações, ou eu ouço muitas músicas evangélicas, né? Eu fico assim, meu telefone é isso. Quando não tá na TV, eu tô ouvindo músicas e pregações. Então eu, sim, às vezes as minhas filhas até brigam que eu demoro demais para atender o telefone. Mas nesse dia, eu tinha acabado de tomar banho, trocado de roupa, eu tava passando um creme no meu corpo, eu estava perto do telefone, o telefone ligou e outra pessoa do outro lado da minha família, num choro, num desespero, falando para mim que o meu sobrinho tinha sido baleado e estava morto em tal rua aqui do bairro da minha cidade, e ele já estava morto porque ele havia levado muito tiro. E nesse momento que eu recebi esse telefone, meu filho tinha acabado de chegar do trabalho, né? E eu lembro que eu comecei a gritar, sabe? Me deu uma dor muito forte e eu comecei a gritar desesperada, desesperada. E eu lembro que eu gritava pra pessoa e falava assim, ó, o Tiago é o nome do meu sobrinho. E eu comecei, que Tiago, né? Porque não tinha associação nenhuma. E agora eu vou explicar para você quem é Tiago. O meu sobrinho Tiago, ele tem 23 anos, mas ele tem uma mentalidade de uma criança de 14 anos. Ele tem TDAH, né? Ele foi diagnosticado muito bebê ainda com transtorno de TDAH, né? Onde trouxe um retardo muito grande na escola, ele não conseguia aprender e tudo. Mas desde os 17 anos, eu não sei na sua cidade, mas eu acredito que sim, se a minha cidade é tão pequena e presta esse serviço, a sua cidade onde você mora também deve ter isso. Esse menino, ele começou a trabalhar com 15 para 16 anos e desde então ele trabalha, já faz quase 6 anos que ele trabalha num grande supermercado da minha cidade. Então, assim, eu nunca ouvi dizer, sabe, que ele fosse envolvido com nada de ruim. É um menino bom, né? E eu volto a dizer para você, se você quiser saber quem é os familiares da Helena, se você entrar no meu Instagram, eu não sei deixar Instagram aí, gente, é Helena Moraes. Você entra lá, você vai encontrar Helena Moraes. Eu postei uma foto recente dele essa semana, né? E é um menino que é muito parecido com o meu primogênito Mateus. Ele também tem uma pele clara, ele também tem os olhos verdinhos, né? Da nossa família toda, os privilegiados de olhos claros foi o Mateus, meu filho, né? Que puxou a minha irmã, e esse, o meu sobrinho Tiago. Né? Então ele é muito parecido, né? Às vezes eu encontrava com ele em lugares públicos, as pessoas pensavam que ele era meu filho, porque ele é muito parecido com o meu filho. Tiago estava em uma barbearia, né? E lá ele foi alvejado até a hora que eu soube, com 4 tiros, mas foi me informado que ele já estava morto. E eu lembro que eu gritava muito, Daniel recém-operado, e eu pedindo para eles me levarem até lá, porque na minha cabeça eu precisava de estar lá,
nem que fosse para confirmar Jesus na vida do Tiago. Embora ele tenha uma mãe, assim, uma mulher de Deus, sabe, uma mulher muito temente a Deus, Tiago foi criado dentro dos princípios cristãos, sabe? Então, mas a minha preocupação era aquela: Senhor, não faz isso comigo, sabe? Eu entrei naquele desespero e comecei a gritar: Deus, não faz isso comigo. E naquele momento, sabe, e o meu marido me cercando e meu filho me cercando, não, não. E eu lembro que meu marido segurou meus braços e disse assim: ele não vai morrer. Mas a pessoa que havia me ligado me disse que ele estava morto, que ele já estava morto. Então, e aquilo ficava na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu pedia ao Senhor tempo para chegar até o Tiago, para ter uma conversa com ele. E eu pedi a Deus para segurar a vida dele até que eu chegasse. Como eles viram, né? Daniel tá sem carro, nosso carro tá na garagem da minha filha, porque nós ficamos com medo dele. Ele é muito doido com o volante, dele dirigir com o abdômen aberto e não podia, né? Então a gente levou o carro para casa da minha filha, que tem uma garagem maior, né? Então aqui só tava o carro do meu filho, e meu filho não querendo me levar por conta dessas coisas de pressão, de não sei o que. Eu já sei que o meu coração é fantástico, seguro pela mão de Deus, né? E eles não queriam, e eu falei: eu vou a pé. E quando eles viram que eu ia sair daqui a pé, se eu fosse sair aqui a pé para mim ir lá no normal, eu gastaria uns 15 minutos, né? Uns 15 minutos a pé, correndo dentro daquele desespero em que eu estava. Mas de carro, daqui lá é uns 10 minutos, né? É uns 10 minutos ou menos, né? Do local até onde eles falaram que ele estava morto. E eu só me apegava a isso. Aí quando meu filho me colocou no carro, o Daniel não podia ir, que estava recente operado, né? Sexta-feira passada. Hoje que ele está retirando os pontos. Então eu entrei dentro do carro e comecei a gemer. E comecei a lembrar dos memoriais. Sabe o que é um memorial, Helena? Memorial é aquilo que nós apresentamos a Deus quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor. E eu pedi ao Senhor: Senhor, lembra do memorial. Lembra que há um memorial diante do Senhor, que foi levantado pelo meu pai, que foi levantado por mim, quando nós entregamos a vida para o Senhor Jesus. Lembra do memorial da minha família que está diante do Senhor. E eu fui gemendo, né? E aqui na minha cidade é assim: as pessoas fazem uma muvuca federal quando tem algum tipo de tragédia na vida do outro. Então, quando eu fui me aproximando, eu imaginava que o corpo dele estava estirado lá no chão, porque na parte da manhã, aqui perto da minha casa, eles assassinaram um menino de 24 anos, né? Na porta da casa dele, com muitos tiros. O menino faleceu, né? E a onda de criminalidade aqui dentro da minha cidade está uma coisa de louco, um espírito de violência. Parece que estava liberado sobre essa cidade, e tem trago muita morte de jovens. E quando eu cheguei lá, estavam as viaturas policiais, e eu fui atravessando aquela multidão que estava, e o policial não me impediu de entrar até onde era a barbearia, que não era uma coisa assim, sabe? Não era uma coisa boa de se ver. E eu entrei e eu vi, gente, eu vi muito, mas muito sangue, sabe? Na minha cabeça, pelo tanto de sangue que tava e o sangue que escorria dentro da porta da sala daquela barbearia, daquele troço lá, era muito sangue, sabe? E eu olhei para aquilo e eu falei assim: meu Deus, é muito sangue. O policial veio até a mim. Gente, um policial assim, sabe? As pessoas costumam malhar muito a polícia. Eu sou de uma família de policiais, sabe? De policiais que trabalham, né? E o policial chegou perto de mim e falou assim: calma, ele saiu daqui com sinais vitais. Calma,
Ele saiu daqui vivo, ele não morreu. E eu olhava para aquele policial e eu olhava para aquela poça de sangue. Não era poça de sangue, era muito sangue, gente, era muito sangue, sabe? E ele falava comigo, calma, ele saiu com sinais vitais. Então eu falei com meu filho, me leva para o hospital. Gente, eu tava numa situação assim, aqui em casa, eu tenho muitos pares de meia, mas muito pares de meia. Mas eu não sei o que acontece comigo, que eu costumo perder par de meia, então eu coloco uma meia de uma cor para ficar dentro de casa, né? E outra meia de outra cor, e eu tava com uma calça de moletom, eu tava com uma blusa de ficar dentro de casa, e desse jeito eu entrei e fui até o local. Então, e foi assim que eu fui, com um chinelo havaiana no pé, com uma meia de uma cor num pé, a meia de outro, e assim nós fomos para o hospital. Eu cheguei no hospital, a minha família já estava lá, né? A maior parte da minha família estava lá. A minha cunhada, ela se contorcia no chão daquele pronto-socorro como se ela estivesse tendo uma contração para ter filho de parto normal. A dor, gente, era uma dor, porque além da dor, sabe, era muito sangue que eu vi, e eu vi minhas irmãs ali, sabe, todo mundo desesperado, mas sem dar vexame, sabe? Numa dor silenciosa, eu fui até o guichê do pronto-socorro, que pediu, moço, pelo amor de Deus, deixa eu ver o Tiago. A minha preocupação era vê-lo, sabe? Era ver o Tiago, era ver ele. O moço falou assim, eu não posso te deixar ver. Ele está sendo atendido, ele está na sala vermelha. Eu tenho as piores lembranças da sala vermelha, porque foi na sala vermelha, sabe? Que meu pai estava ali, lutando para entrar na glória, como disse ele, sabe? Que eu vi meu pai partindo para a eternidade. Então eu não tenho uma coisa boa com essa tal sala vermelha, né? Eu não sei como que chama na sua cidade, mas aqui é sala vermelha, né? E ele estava na sala vermelha e eles falando que estava tomando todas as providências. Então eu ia não sei de quanto em quanto segundo eu ia naquela portaria e implorava, né, para ver o meu sobrinho Tiago, sabe? Quem é Tiago, Helena? Aviãozinho do tráfico? Um traficante? Gente, o Tiago tinha largado o serviço 3 horas da tarde. Eu não tô aqui para passar pano, eu não sou mulher de passar pano, eu não sou mulher de ficar contando vantagem. Eu sou contra esse negócio, a pessoa morreu, vira santo. Eu sou contra tudo isso, sabe? Mas Tiago é um menino, sabe, que muito carente. E já havia 5 meses que eu não vi o Tiago, porque todos os natais ele passa aqui comigo, sabe? E ele frequenta mais a casa da minha irmã, da outra minha irmã, porque lá tem jogos, aqui é casa de 2 velhos, né, gente? Então, assim, eu tenho meu filho que não é velho, mas que namora sério, né? Tá namorando para casar, então ele chega do trabalho, ele faz as coisas dele, ele vai para a igreja. Então aqui não é uma casa que para receber um jovem que, embora tenha 24 anos, mas a mentalidade dele é de 14 anos, né? Por conta do TDAH. O Tiago é muito sozinho, era muito sozinho, sabe? Ele tem 2 irmãos, o Henrique e a Teté, Stephanie, minha sobrinha, né? Você vai ver ela também no meu Instagram, uma menina linda, sabe? Muito linda. Eles são todos perfeitos, todos muito lindos. Então, naquele momento ali, a gente naquelas vindas, e eu lembro da mãe dele contorcendo, hora, e policiais chegando, e sabe, nos fazendo pergunta, eu não sabia o que responder, eu não sabia nada, né? Então, eu soube que o Tiago chegou em casa na manhã dessa sexta-feira. A minha sobrinha Teté, a irmã dele, chegou perto dele e falou assim, Tiago é uma menina temente a Deus. Gente, vocês têm que ver que menina temente a Deus, que menina, que bom testemunho, sabe? Ela chegou perto dele e falou assim, Tiago, eu tive um sonho com você. Isso eles me contando lá no hospital. Eu tive um sonho com você. Nesse sonho, Tiago, você tinha levado uns tiros. Ele era da vida louca? Gente, não sei, sabe?
Ele é um trabalhador, né? E a mãe dele me contou que ele chegou, né? E falou pra mãe dele que ia cortar cabelo, mas que antes de ir pra mãe dele fazer uma oração por ele. E ela fez a oração pra ele. E ele foi, né? E lá ele foi baleado até a hora que eu cheguei no hospital com 4 tiros. 2 pegou na cabeça dele, um pegou assim, o outro no pescoço, o outro atravessou o ombro, o outro atravessou o braço. Mas lá no hospital, quando o cirurgião nos chamou, né, para conversar, não foi 4 tiros, foram 7 tiros. Aí eu fiquei mais agoniada. Só que quando ele nos chamou, nos chamou numa salinha, do outro lado tava o Tiago, sabe? Do outro lado, numa maca ligado a aparelhos, a uma televisãozinha que marca os batimentos, o Tiago estava lá. E eu consegui fazer assim, eu vi os pezinhos dele, a maca toda suja de sangue, ele estava esvaindo em sangue, né? Mas antes disso, antes da gente saber, ele estava passando por tomografias, por radiografias, uma série de coisas. Eu reuni todo mundo ali na porta do pronto-socorro, e lá na porta do pronto-socorro eu comecei a orar e falar com o Senhor. Senhor, nós não podemos entrar, mas o Senhor pode, os anjos do Senhor. Então, pela fé, gente, eu fechei os olhos e eu vi anjos entrando naquela sala, sabe, daquele hospital, e ao redor da maca aonde estava o meu sobrinho Tiago. E nós oramos, nós fizemos uma grande roda de oração, e o Senhor acalmou o nosso coração. Daí a pouco os médicos nos chamam, né? E nos explicou o estado dele, e ele virou para mim, gente, ele olhou, o cirurgião olhou direto para mim. Nós estávamos na média de uns 5, 6 pessoas dentro dessa salinha, e ele falou para mim, e eu tava com aquele monte de sangue que eu havia visto. Ele falou comigo assim: olha, é inacreditável, mas todo o sangue que ele perdeu não causou o dano que era para ter causado na vida desse menino. Ele é um rapaz forte, né? E nós ali, ele explicando, ele ouviu a nossa voz e começou a soltar uns grunhidos, sabe, de dor, sabe? Aí eu me retirei, nós nos retiramos, continuamos em oração. E aí o médico nos chamou de volta e disse que estava, que o hospital daqui da minha cidade não tinha neurocirurgião. Ele precisaria passar por um neurocirurgião para retirar ou não a bala que estava alojada na cabeça dele. Quando fala na cabeça, você pensa assim, não, transpassou aqui. E lá no hospital eles dizem que um dos tiros passou aqui na mandíbula dele, alojou no pescoço dele. Só sei que foi uma cena de terror. O que eu quero dizer para você? Foi dolorido. Dolorido, doeu. Sabe, eu sentia dores. A mãe dele, eu via a mãe dele contorcendo com dores ali. Dores como se fosse dor de parto, né? Porque a gente estava sofrendo muito, mas eu acredito que a dor dela ainda superava a nossa. Né? A gente estava diante de um quadro, gente, inacreditável. Nós somos uma família cristã. E agora meu sobrinho, meu amado sobrinho, foi alvejado por bandidos, que está solto nessa cidade, sabe? Por bandidos, por demônios, por pessoas que foram usadas por Satanás para nos atingir. Lembrando que nós estamos em guerra de libertação, de oração. Segunda-feira foi o 6º elo da campanha. Segunda-feira é o 7º elo de oração. Se nós não estivéssemos em oração, talvez o pior teria acontecido. Nesse momento começou aquela coisa de não achar vaga, não achar vaga, não achar vaga, e nós temos um conhecimento de um deputado federal, Gustavo Mitre, sabe? Foi o que ajudou na transferência do meu sobrinho para outra cidade, onde ele está em outra cidade. O que eu vou
vou resumir para você, eu vou continuar contando até o último dia, para você até terminar esse testemunho, que eu tenho medo de ficar falando e o YouTube não subir com o meu vídeo, né? Eu não gravo no intuito de ganhar dinheiro, de ganhar presentinho, de ganhar like, de não sei o quê. Não, eu tô aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu tô aqui para que você saiba que Ele é o nosso Redentor e Rei. Então, veja bem, depois daquilo tudo, eu tava exaurida, minha cabeça parecia que ia estourar, muita dor no corpo, meu corpo doía da cabeça aos pés, né? Então, chegou um pastor amigo nosso que a gente ama muito, a gente ama muito, tem muita consideração por ele. Eu pedi para ele me dar uma carona, porque a gente foi assim, né? O meu outro cunhado que estava lá, estava de carro, a minha filha não conseguiu sair do trabalho dirigindo, então ela deixou a moto dela no serviço, ela não estava de carro e foi de carona porque ela estava muito nervosa, então eu estava lá não tinha nem como, né? Eu tinha deixado meu telefone aqui, não tinha nem como eu pedir para ele uma carona, ele me trouxe para cá, sabe? Mas eu senti paz no meu coração, O Tiago ficou no sábado inteiro apenas com soro e paliativos de dor. Da sexta-feira que ele foi baleado, ele foi transferido para outra cidade, mas até 5 horas da tarde, no outro hospital, ele não tinha feito nenhuma cirurgia. Uma das balas partiu o braço, o outro atravessou o fêmur, o outro atravessou, sabe? Mas nenhuma delas atingiu pontos vitais. O que eu quero dizer para você? Quando eu estava lá, que a gente reuniu um grupo de oração, eu lembro que o meu irmão me jogou um telefone e eu peguei o telefone. No telefone tinha uma pessoa possessa de demônio no telefone que dizia assim: era para matar, eu queria matar, essa família tem me perturbado. Lembrando que nós estamos em guerra na casa da minha mãe, né, em oração. Mas tinha 2 anjos na cabeceira, perto da cabeça dele, 2 nos lombos e 2 nos pés. E foi exatamente a oração que eu havia feito, para que o Senhor acampasse os anjos dele. Eu fecho os olhos, gente, eu posso ver, não é loucura, não é nada, só quem é de Deus entende. Eu vejo os anjos do Senhor protegendo o Tiago. O Tiago foi operado, ele foi baleado na sexta, 5 horas. Antes das 5 horas, o Tiago ficou ainda no hospital lá, sabe, para ser operado no sábado. No sábado ele ficou 24 horas com aquelas balas alojadas, né? Não pôde operar e começou a inchar o cérebro dele, sabe? Começou a inchar. Então, as notícias não eram agradáveis, mas contra todas as notícias que chegavam, né? Nós temos um grupo de família, um grupo onde a gente não posta piada, onde a gente fala a pura palavra de Deus, né? E eu quero fazer um grupo aqui com você, se você quiser, nós vamos fazer um grupo de WhatsApp de oração, sabe? Você vai ver o milagre de Deus. Resumindo tudo, meu sobrinho foi operado. Meu sobrinho responde a todos os estímulos, ele está entubado e ainda está na CTI. Cada dia que passa, os médicos ficam abismados com a recuperação que ele vem tendo. Ele ainda tem que fazer uma cirurgia no braço, porque a da cabeça foi a prioridade, né? E ele está lá. E eu quero dizer para você, sabe, que o Senhor livrou os nossos olhos das lágrimas. O Senhor fechou sepultura que Satanás estava tentando colocar os meus familiares. Tiago é um menino que trabalha desde 17 anos, sabe? É um menino íntegro. A empresa que ele trabalha colocou no Instagram deles, né, falando as qualidades deles e pedindo, né, oração por ele. Uma empresa, sabe, que reconhece ele. Todas as pessoas que chegam perto de nós, todas as pessoas que entram em contato conosco, falam da grandeza desse menino. E eu orei a Deus para que perdoássemos, todos nós, perdoássemos o assassino. E como nós somos de uma família de policial, os policiais se empenharam,
né? E nós estamos vendo a resposta. Esse crime não ficou impune, né? Essa premeditação de morte não ficou impune. O responsável foi solto, mas nós liberamos perdão sobre a vida dessa pessoa. Ele vai pagar. Na justiça, ele vai pagar. Porque na minha família tem um memorial. Mas o meu sobrinho está vivo, recuperando. Mas eu quero dizer para você que eu acho que o meu tempo está esgotando. Se o Senhor o levasse, o Senhor é Deus. Se o Senhor o deixou, o Senhor é Deus. Nós declaramos ali na porta daquele hospital onde todos os demônios estavam reunidos, né, para ver a nossa derrota. Nós louvamos ao Senhor e cantamos ao Senhor que Ele é o Senhor absoluto da nossa vida, sabe? E eu quero deixar aqui registrado, porque Tiago vai sair do hospital, sabe? As horas críticas já passaram, né? Ele agora ainda está no período de risco, mas evoluindo a cada tempo, né? A mãe dele, o pai dele, o meu cunhado fizeram um culto lá, eles puderam entrar, louvaram o Senhor, sabe? E a mãe dele falava, se você está ouvindo, aperta a minha mão. Ele está com todos os sinais normais. E eu quero dizer para você que está daí do outro lado, eu não conheço, eu conheço você. Jesus conhece você. Ele faz milagre. A minha vida, eu tenho 63 anos. 40 que entreguei a vida a Jesus, eu faço 41 anos agora. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, Ele falou para mim o seguinte, Ele usou uma pessoa que nunca tinha me visto para falar comigo. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esse ano, quando eu fiz 40 anos, o ano passado, quando eu fiz 40 anos de vida com Jesus, sabe, eu senti forte no meu coração que o Senhor estava me moldando, como Ele fez com Moisés. E o Senhor tem trago, sabe, milagres tremendos sobre a minha vida e a minha família. E eu quero dizer para você, nesta manhã, né? Não se esqueça, o Senhor é contigo, sabe? E não vem provação sobre nós que não possamos suportar. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. E esse testemunho, hoje meu esposo foi tirar os pontos e eu falei com ele que a gente vai gravar um vídeo junto, né? Porque eu postei lá no meu Facebook, então as pessoas ficaram assim, sabe? Desorientadas, achando assim, meu marido tá curado, para honra e glória do nome de Jesus. Então, Deus abençoe você. Não desista de colocar sua família diante de Deus, sabe? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Seja sábia, sabe? E coloca todos os seus familiares, toda a sua família no altar do Senhor, porque Deus tem milagre para você. Um beijão, lembrando que esse é o dia que o Senhor fez. E nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, quem impedirá? Depois eu vou dar o outro testemunho que as balas, os tiros no Tiago. O Tiago foi confundido com um igual, muito parecido com ele, só que o Tiago é muito mais bonito, né? Eu tenho todas as falas da polícia, nós temos todos. Eu não estou aqui para ficar enxugando gelo nem contando mentira. Eu quero que você saiba. O diabo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar. Eu clamei por Jeová. E é Ele quem caiu e vai continuar caindo. Um beijão, até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir.